gente! Tudo bem com vocês? Olha só onde eu estou. Estava aqui perto do meu feriado e perguntei para uns amigos, né? Gente, vocês recomendam algum lugar para eu passar um feriado, para dar uma descansada? Sabe o que eles fizeram? Me deram a coordenada de um ponto para eu colocar no GPS. E assim eu fiz. Fui, coloquei a coordenada do ponto lá e tô dirigindo para poder chegar nesse lugar. Gente, demorou pra caramba, mas olha só que lugar fantástico. Vou sair de cena aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Na verdade, é um lugar bem bonito. Mas tá tipo assim, um estilo meio faroeste, sabe? Eu nunca vi nesse lugar, gente. Tô até com um pouco de medo, porque olha só. Primeiro que tá vazio. Segundo que tem umas pedras rolando. Tô achando meio estranho isso. Mas tá bem diferente. Apesar de que. Vixe Maria. Gente, acho que eu me meti numa enrascada. Gente, eu vou logo estudar esse plano cartesiano para ver se me der as coordenadas certas. Tchau, gente. Oi, gente. Adivinhem só. Me salvei, gente, daquele duelo. Vocês viram o que aconteceu? Tenho certeza que me deram as coordenadas erradas desse tal desse plano cartesiano. Tá vendo esse X que tá aparecendo bem aqui nesse mapa, onde está escrito tesouro? Pois então, fui parar totalmente do outro lado. Nada a ver, galera, nada a ver. Mas vamos estudar esse plano cartesiano aqui para não acontecer com vocês, tá bom? Então vamos embora. Primeiro que a gente tem que saber que esse cara aqui se chama René Descartes. Esse cara, ele é muito importante para a nossa vida. Vocês acreditam que hoje a gente faz uso do GPS, que a gente faz uso aí de aviões, né, que a gente usa para poder se deslocar por conta desse cara? Ele nasceu em 1596, morreu em 1650 e ele deixou um aprendizado enorme chamado de plano cartesiano. O nome dele é René Descartes. Por que você acha que o nome desse conteúdo é plano cartesiano? Pensa aí. 30 segundos para vocês pensarem. Acabou. Exatamente. Cartesiano é uma homenagem a Descartes. Então, foi uma homenagem a esse cara super mega blaster importante para a matemática. Ele uniu parte da álgebra com a geometria. Além dele ser um super filósofo, vocês vão ter oportunidade de estudar isso lá na filosofia, ele contribuiu muito, 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 muito com a matemática. Só que tem um detalhe. Ele disse que um plano cartesiano ele é constituído por dois eixos perpendiculares. Você consegue lembrar, puxe lá no fundo da sua memória, o que significa a palavra perpendicular? Puxa aí que eu vou ficar aqui esperando. E aí, lembrou? Perpendicular significa o encontro de duas retas formando ângulos de 90 graus. Gente, é isso aqui, ó. Ângulo de 90 graus. Faça essa cruz bem aqui, ó. Deus me livre, faroeste não, duelo não. Exatamente, isso aqui, ó, é o encontro de duas retas que formam ângulos de 90 graus. Isso são eixos perpendiculares. Só que tem um detalhe. Se eu te perguntar como que é um eixo horizontal, você sabe me dizer? Faça com o seu bracinho aí agora que eu estou vendo. Como que é horizontal? Será que você acertou? Tcharam! Assim é horizontal. Se assim é horizontal, assim é como vertical. Perfeito. Só que tem um detalhe. No plano cartesiano, o eixo horizontal, ele tem um outro nome. Ele se chama de eixo das abscissas. Vejam aqui, ó. Essa palavrinha ela é super importante porque a gente vai usar muito, muito, muito. Ó, ela está bem aqui no texto. Abscissas. Ela pode ser escrita de duas formas. Ela pode ser escrita do jeito que está aqui, abscissas, e ela pode ser escrita sem esse SC, só abscissas direto. B-C-I-S-S-A-S. Então, se chama abscissa o eixo que está na horizontal. E o eixo que está na vertical se chama de eixo das ordenadas. Então, as abscissas e as ordenadas elas se encontram formando o ângulo de 90 graus. Mas não poderia ser tão fácil. O eixo das abscissas são chamados de eixo X. Então, eixo X, eixo das abscissas, eixo horizontal. E nós temos aqui, ó, o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, que é o eixo vertical. Simplesmente eles se encontram. Vejam agora aqui no nosso próximo slide. Eu tenho aqui, ó, o encontro dos dois eixos, eixo Y
com o eixo X. No momento em que eles se encontram, olha, eu tenho um ponto aqui bem no meiozinho de encontro que é chamado de origem, perfeito. E a origem, ela determina o ponto zero da minha reta. Então, no primeiro momento, você vai focar aqui, ó, só no eixo X. E aí você vai lembrar de um conteúdo que nós já vimos anteriormente, que é o conteúdo de reta numérica. Então, eu tenho aqui, se aqui é o ponto zero, à direita do zero eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim sucessivamente. Vejam que eu tenho essa setinha e você vai lembrar o significado dela. Essa setinha representa que essa reta ela é infinita, ela é uma reta natural, formada ali de zero, né, até infinito. Porém, a nossa reta ela não começa aqui, ela também tem essa parte aqui, ó, antes do zero. E nós também já vimos que existem números antes do zero, né? Esses números antes do zero são os números negativos. Então, eu tenho aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e assim sucessivamente, porque também à esquerda do zero eu tenho números infinitos, mas eles fazem parte de um outro conjunto numérico. Ele faz parte do conjunto dos números inteiros que nós não estudamos no sexto ano. É importante que a gente saiba que esses números existam, mas nós não trabalharemos com eles no sexto ano, ok? E a mesma coisa vai acontecer aqui, ó, no eixo das ordenadas. Imagine vocês que esse eixo aqui seja um termômetro. Então, eu tenho aqui, ó, zero. Acima de zero, eu tenho números positivos. Esses números positivos, eles funcionam da mesma forma que quando nós estudamos ali no eixo das abscissas. Eu tenho setinha para cima, porque ele também vai infinitamente para cima. E se eu tenho, por exemplo, uma temperatura abaixo de zero, eu tenho números negativos. Tudo bem até aqui? E agora, olha só o que vai acontecer. Deixa eu pegar uma corzinha aqui. Se a gente for analisar somente o eixo das abscissas, que é esse aqui, ó, essa partezinha que eu estou colocando de vermelho, eu tenho números positivos. Mas essa partezinha aqui de cima, que é o eixo Y, eu também tenho números positivos. Ou seja, nesse primeiro quadrante, eu tenho a formação de dois tipos de números, os números positivos em Y e os números positivos em X. A mesma coisa acontece no segundo quadrante? Nananina, não. Aqui, ó, na parte de cima, que é o eixo das ordenadas, eu tenho números positivos. Porém, vejam bem, acompanhem aqui comigo, ó. Essa partezinha que eu estou pintando de vermelho é formada por números negativos. Vejam que eles estão à direita do zero. Então, no meu segundo quadrante, eu tenho número positivo em Y e eu tenho número negativo em X. E aqui, ó, no terceiro quadrante, eu tenho algo bem parecido, porque no eixo X eu também tenho números negativos e no eixo Y eu tenho números também negativos. Ou seja, o meu terceiro quadrante eu tenho números negativos tanto no eixo das abscissas quanto no eixo das ordenadas. E aqui no quarto quadrante, em X eu tenho números positivos e em Y eu tenho números negativos. Então vamos fazer um estudo desses quadrantes? Qual é o único quadrante que possui somente números positivos? Dá um tempinho aí, dá uma pausa no vídeo para você me responder a essa pergunta. Perfeito, tenho certeza que você acertou. O único quadrante que possui números somente positivos é o primeiro quadrante. Por isso que no sexto ano nós estudaremos somente os números que compõem o primeiro quadrante. Vejam que o meu segundo quadrante ele é constituído por números positivos e negativos, o terceiro quadrante negativo e negativo, o quarto quadrante positivo e negativo, tá bom? Nesse quadrante, é importantíssimo a gente falar sobre a localização de pontos. Então, vejam bem, imaginem vocês que vocês estão na casa de vocês, cada um na sua casa, e a gente combina de se encontrar em um determinado lugar. Vamos combinar que a gente vamos combinar que a gente vai se encontrar, por exemplo, em um shopping. Então, esse ponto P aqui, ele está representando um shopping, certo?
Então, eu saio da minha casa, você sai da sua, o nosso colega sai da casa dele, a gente faz percursos diferentes, rotas diferentes, mas nós vamos chegar no mesmo lugar. Para isso, no momento em que eu peço para vocês colocarem lá um endereço no GPS ou em algum lugar aí que nos leve de acordo com as coordenadas, ele vai buscar esse endereço. Só que na realidade, ele vai buscar o endereço de acordo com a coordenada dada. A coordenada é a localização desse ponto no plano cartesiano. Vejam que o P para estar aqui, ele, olha só, em X, no eixo das abscissas, ele é o número 3. Como assim, tia Vanessa? Se aqui é o 0, que é o ponto de encontro dos dois eixos, meu próximo quadradinho aqui, a minha próxima linha é o 1, a minha próxima linha é o 2 e aqui é o 3. Vejam que o P está nesse momento aqui, nesse ponto, e ele é em X, o número 3, e ele subiu até o quarto andar, olha aqui, ó. Ele subiu até o quarto andar, que é o número 4 no eixo Y. Então, a coordenada, a localização do ponto P é dado por esse par ordenado aqui, ó, 3 e 4. Existe uma ordem para a gente determinar a localização desse ponto. A ordem, primeiro, sempre é X e depois é Y. A gente usa essa ordem aqui, eu vou colocar aqui no cantinho, ó. Primeiro eu coloco o número do eixo X e depois o número do eixo Y. Então, em X, volta a dizer, o P é o 3 e em Y o P é 4. Por isso que o par ordenado do ponto P é 3 e 4. E aí eu costumo perguntar para os alunos, então se eu mudar a ordem que aparece, se ao invés de colocar 3 e 4, eu colocar 4 e 3, vai estar errado? Será que a gente vai parar no mesmo lugar ou a gente vai parar em lugares diferentes? Vamos ver? Se eu localizar 4 e 3, lembrando que 4, na ordem, ele é X e o 3 é Y. Então, vamos ver, ó. Se aqui é o 0 e aqui é o 3, o 4 está aqui. Então, e agora eu vou subir até no 3 no Y. Então, 4 tá aqui no X, eu vou subir 1, 2 e 3. Olha só, onde seria um ponto, vou chamar de ponto B de bola. O ponto B, 4 e 3, não nos levaria ao mesmo lugar que 3 e 4. Então, vejam aqui a prova de que 3 e 4 é totalmente diferente de 4 e 3, tá bom? Então, volto a dizer que é muito importante que a gente respeite a ordem do par ordenado, que é sempre X e depois o Y, certo? Agora, olha só, eu vou apresentar a vocês esse plano cartesiano, que tem pontos que vai de A até H. E aí nós já vimos que nós trabalharemos somente com o primeiro quadrante. O meu primeiro quadrante, eu só tenho 3 pontos. Eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C. Ou seja, eu vou encontrar pares ordenados positivos em A, B e C. Porém, aqui, ó, C, D e E, eu terei pontos negativos, F, O e G, pontos negativos, e o H também vai aparecer, de certa forma, um par ordenado que tem algum número negativo, tá? Então, se a gente partir do princípio que a gente vai encontrar o par ordenado do ponto A, eu coloco aqui, ó, A, eu abro parêntese, é assim que a gente determina um par ordenado de um ponto, e eu vou lá no meu plano cartesiano perceber qual é o número que A está no eixo das abscissas. Então, no eixo das abscissas, vou marcar aqui de vermelhinho para vocês. Eu tenho 0, meu próximo quadradinho é 1, o próximo tracinho 2, o próximo tracinho 3, o próximo tracinho 4. Então, o ponto A está aonde no eixo X? Tia Vanessa, ele está no ponto 4. Então, eu venho aqui imediatamente e coloco 4. E eu separo um número do outro por vírgula, mas eu não falo a palavra vírgula, eu falo e. Então, olha lá, eu escrevo vírgula, mas eu falo e. E agora, o ponto A, ele está onde no eixo Y? Se eu volto aqui, ó, no eixo Y, ele está encontrando que ponto? Ponto 0, perfeito. Então, o par ordenado do ponto A
é 4 e 0, certo? Agora, nós vamos encontrar o par ordenado do ponto B. O meu ponto B, eu também coloco B maiúsculo, abro parêntese e vamos analisar. O meu ponto B tá bem aqui, ó. No eixo X, ele é que número? Se aqui é o 0, o meu próximo tracinho é o número 1. Então, em X, o B vale 1. Já vou escrever aqui, 1. E vou separar por vírgula. Volto lá no plano cartesiano para ver. Se B é 1 em X, B é quem em Y? Vamos analisar. Se aqui é o 0, aqui é 1, 2, 3, 4 e 5. Então, B é 5 no eixo Y. Qual é o par ordenado do ponto B? 1 e 5. Agora, vamos analisar o ponto C. Vou colocar aqui C, abrir parêntese e começar a nossa análise. O C está bem aqui, exatamente sobre o eixo Y. Se eu trago o C para o X, ó, na mesma linha que ele está, ele encontra quem aqui no eixo X? Ele encontra o 0. Então, C é 0 em X e ele subiu até qual andar? Se aqui é 0, ele subiu no primeiro, segundo, terceiro andar. Então, o ponto C é 3 no eixo Y. Vou trazer para cá e a gente vai dizer o seguinte. Eu leio que o ponto A tem o par ordenado 4 e 0, o ponto B tem o par ordenado 1 e 5 e o ponto C tem o par ordenado 0 e 3, ok? O meu próximo mostra um plano cartesiano também e nós temos 4 pontos nele, ó. Eu tenho esse ponto, esse e esse daqui. Antes de fazer qualquer comentário, nós vamos identificar os pares ordenados de cada ponto desse retângulo. Eu vou chamar o meu primeiro aqui de ponto A. Ponto A. Ponto B. Ponto C. E ponto D. Perfeito. Então, vamos lá. Se o ponto A é aquele ali de cima, o A é quem no eixo X? Olha só. Esse aqui é o ponto A, que é essa bolinha aqui, na verdade. Ela aqui, ó, no eixo X, ele pega que número? Ele pega 1. E ele subiu até que andar em Y? Ele subiu até o segundo andar. Então, o meu primeiro par ordenado, A, é 1 e 2. Agora, vamos de ponto B. O meu ponto B aqui na lateral, ó, meu ponto B, ele é quem em X? Ele é 3 em X e ele subiu até que andar em Y? Ele subiu até o segundo andar. Então, o par ordenado do ponto B é 3 e 2. Vamos de ponto C. O meu ponto C em X, ele é 1 e ele subiu até que andar em Y? Ele subiu até o primeiro andar. Então, o meu par ordenado em C é 1 e 1. E o meu último ponto é o ponto D de dado, que em X ele vale 3 e ele subiu até o primeiro andar. Então, eu tenho um par ordenado 3 e 1. Prontinho. Aqui são os pares ordenados do meu retângulo. Tia Vanessa, como que virou um retângulo? Se primeiramente eu tinha ponto A, B, C e D. É como se ele tivesse dado um comando para você unir A com B, B com D, D com C e C com A. Quando ele uniu esses pontos consecutivamente, ele fechou uma figura. Ele determinou a área de um espaço que formou um retângulo.
Esse retângulo, ele é um polígono? Será que você consegue lembrar qual é a definição de polígono? Eu vou lembrar você. Polígono é uma figura plana. Essa figura é plana? Sim. É formada por segmento de retas, ou seja, não tem curva. Essa figura tem curva? Não, não tem curva. Ela é simples, ou seja, ela não tem cruzamento interno e ela é fechada. O ponto de início da figura coincide com o ponto de fim? Sim, então essa figura é um polígono, tá? Eu tenho polígonos que são regulares e polígonos que não são regulares. Os polígonos regulares são polígonos que possuem todos os lados com medidas iguais. Nesse caso, o meu retângulo é um polígono regular? Nananina, não. Não é um polígono regular, porque eu tenho lados com medidas diferentes. Pode observar ó, que de A até C eu tenho 2 tracinhos de medida e de A até B eu tenho 4 tracinhos de medida, exatamente o dobro. Então, nesse caso, ele não é um polígono regular. Muito bem. Um exemplo de polígono regular seria um quadrado ou um triângulo equilátero, por exemplo. Aqui, olha, eu tenho uma figura, que foi um barquinho, né? Que ele foi formado aqui por vários pontos. O que eu quero de você agora, você vai dar uma pausa nesse vídeo e você vai tentar descobrir o par ordenado do ponto A, D, H e G. Então, pode dar o pause, que eu vou ficar esperando. Tcharam! Pronto, agora que você já encontrou, vamos corrigir esse par ordenado. Primeira coisa, olha, no ponto A, eu tenho A valendo 2 em X e ele subiu até o terceiro andar em Y. Então, o par ordenado do ponto A é 2 e 3. Coloca o check aí no seu caderno. O ponto D, esse ponto D, ele é 7 em X e ele subiu até o terceiro andar. Então, par ordenado de D, 7 e 3. O par ordenado, vamos aqui, de G. Par ordenado de G. Ele é quem no X? Ele é 7 no X e ele é quem no Y? Ele é 7 no Y. Então, par ordenado de G, 7 e 7. Par ordenado do H, olha lá, ele é 5 no X e ele é 8 no Y. Então, par ordenado do H, 5 e 8. E aí, acertou todos? Se você não acertou algum, não deixe de corrigir, tá? E entender onde foi a sua falha. O que normalmente acontece é trocar a ordem, colocar primeiro, por exemplo, o eixo Y para depois colocar o X. Mas nós já vimos lá no início do vídeo que não está correto, né? A gente precisa realmente colocar na ordem certa, X e depois o Y. E aqui, ó, é uma atividade que você vai fazer e a gente volta para corrigir, tá bom? Então vamos lá. Eu vou marcar. Vou ver se fica bom com esse pontinho. O primeiro aqui, ó, é o ponto A, 4 e 1. 4 no X, tá bem aqui, ó, 4, e eu vou subir até o 1. Então, ó, 4, eu vou subir até o 1. Esse aqui, ó, é o ponto A. Vamos de ponto B. De ponto B, eu tenho 7 e 3. Ó, 7 no X tá bem aqui. E eu vou subir, ó, até o terceiro andar. Primeiro, segundo, terceiro. Então, aqui é o ponto B. É importante colocar a letra, tá? Na localização lá do ponto. Agora, vamos de ponto C. O ponto C é 6 e 6. O 6 está aqui, ó. Eu vou subir até o sexto andar. Aqui é o ponto C. Agora, nós vamos de ponto D. 2 e 7. O 2 está aqui e eu vou subir até o sétimo andar. Ponto D. E, por último, o ponto E. Vou fazer ele cinza. O ponto E é 1 e 4. Então, o 1 está aqui, ó. Eu vou subir até o quarto andar. Então, aqui está o ponto E. E aí, acertou? Corrige tudo bem direitinho, tá bom? Aqui, a tia Vanessa colocou um resuminho do que você precisa ter no seu caderno.
Então, você vai colocar polígonos. Nós já vimos que os polígonos são formados por essas características. Ele é uma figura plana, formada por segmentos de retas, simples e fechada. Lembrando que a palavra simples é quando a gente diz que o polígono não tem cruzamento interno, ele não faz um X, por exemplo, tipo uma figura assim, ó, deixa eu fazer aqui do ladinho. Por exemplo, isso aqui, ó, ele não tem esse cruzamento, por isso que ele é simples, tá? Um polígono é regular quando possui todos os lados com medidas iguais. Então, por exemplo, se eu faço esse desenho aqui para vocês, ó, e eu coloco esse tracinho, um tracinho em cada lado, eu estou dizendo para o meu leitor que todos os lados possuem medidas iguais. A mesma coisa se eu optar aqui em desenhar um triângulo e colocar, por exemplo, esse tracinho aqui, ó, um tracinho em cada lado. Eu estou querendo dizer para o meu leitor, sem que você meça nenhum lado, nenhuma parte da figura, que todos os lados possuem medidas iguais. Tia Vanessa, se eu quiser, por exemplo, determinar que tem medidas diferentes, eu posso vir aqui, ó, e colocar 2 tracinhos. Então, ele pode ter 1 milímetro aqui a mais em relação à lateral, que ele já é um retângulo, né? Então, tem medidas diferentes. Ó, a medida de cima é igual à medida de baixo e a medida de um lado é igual à medida do outro, tá bom? A quantidade de lados é igual à quantidade de vértices de um polígono. Às vezes acontece do aluno contar a quantidade de lados de um polígono e depois sair contando a quantidade de vértices. Você não precisa fazer isso, porque se eu tenho, por exemplo, um triângulo tem 3 lados e ele tem 3 vértices. Um quadrilátero, ele tem 4 lados e 4 vértices. Quando você estiver trabalhando ali com um polígono de 13 lados, 17 lados, 22 lados, você não precisa sair contando a quantidade de vértices, uma vez que você já tem a quantidade de lados ou vice-versa, tá bom? Então, isso é importante você saber. E nós damos um nome a um polígono de acordo com a quantidade de lados e vértices que ele tem. Então, aqui no próximo slide, aparece isso aqui para vocês, ó. Quantidade de lados de uma figura, aqui ó, quantidade de lados de uma figura e o nome dela. Eu coloquei aqui ó, polígonos que recebem nomes especiais, vocês vão entender por quê. O primeiro polígono que existe é o polígono de 3 lados, ele é chamado de triângulo. 4 lados, ele é um quadrilátero. E da família dos quadriláteros, eu tenho o quadrado, eu tenho o retângulo, eu tenho o losango, eu tenho o paralelogramo e eu tenho os trapézios, tá? Então, uma figura de 4 lados, antes de qualquer coisa, ele é um quadrilátero, ele é um polígono de 4 lados. 5 lados, ele é um pentágono. 6 lados, ele é um hexágono. 7 lados, ele é um heptágono. Ops, pronto, coloquei aqui o Tzinho. Ele é um heptágono. 8 lados, ele é um octógono. Cuidado que tem muita gente que fala octágono. Não é octágono, é octógono, tá? 9 lados é um eneágono. 10 lados é um decágono. Lembra de década? Então, é um decágono. 11 lados, um decágono, é 1 mais 10. 12 lados, dodecágono. 13 lados, vejam aqui que não tem nome especial. Se eu te perguntar qual é o nome de um polígono de 13 lados, você vai dizer, o nome dele, deixa eu ver se eu lembro, é um polígono de 13 lados. 14 lados, polígono de 14 lados. Mas o de 15 lados tem nome especial. Ele é um pentadecágono. Vejam que a palavra junta o penta de 5 mais o decágono de 10, formando 15. 16 lados, 17 lados, 18 lados, 19 lados, não tem nome especial. E a gente fecha aqui com chave de ouro com um polígono de 20 lados, que é um icoságono, tá bom? Pessoal, esses nomezinhos dos polígonos é muito, muito importante que você tenha aí no seu caderno para te ajudar nas atividades que vocês vão fazer, tá bom? Então, ó, aguentem firme aí, que eu vou mostrar as atividades que vocês precisam fazer. Um beijo no coração, até daqui a pouco.